Olá, eu sou a doutora Fernanda Herrero, sou dermatologista e hoje vou conversar com você sobre um assunto que tem aparecido muito frequentemente no meu consultório. É a queda de cabelo após o Covid. Então, cada vez mais os pacientes têm procurado o consultório, pacientes que contam que tiveram Covid e agora estão com uma queda assustadora de cabelo. Ou às vezes o paciente vem simplesmente ao consultório com a queixa da queda de cabelo e quando a gente conversa com o paciente, a gente descobre que esse paciente teve Covid aproximadamente 2 ou 3 meses atrás. Então, se você achar que o conteúdo desse vídeo é interessante, curta, compartilhe, se inscreva no canal para ser avisado de novos vídeos. Essa queda de cabelo é muito comum acontecer após doenças febris ou doenças virais. É o que nós, dermatologistas, chamamos de eflúvio telógeno. A queixa do paciente é que ele está perdendo muitos fios de cabelo, é uma queda assustadora. Então o paciente conta que ao lavar, ao pentear ou ele vê no travesseiro uma quantidade de fios absurda. E muitas vezes ele vê que são fios longos, fios saudáveis, e ele costuma até contar que na extremidade desse fio tem uma estrutura que ele chama de raiz ou de bulbo. E eles vêm assustados porque acham que vão perder esse cabelo, não vão recuperar mais e vêm achando que vão ficar careca. Tamanha é a queda de fios que o paciente tem. Então, como eu já falei para vocês antes, esse é um quadro que nós dermatologistas já conhecemos muito bem com o nome de eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é um dos tipos de queda de cabelo. Ele acontece comumente após doenças febris, doenças virais, após o parto, após cirurgias. Então a gente já viu muito desses quadros após a dengue. O paciente após a dengue, ele costuma ter essa queda de cabelo também. O eflúvio telógeno é uma queda aumentada de fios num período relativamente curto. E essa queda de fios geralmente acontece de 2 a 3 meses depois que o paciente passou por algum evento de estresse para o seu corpo físico. Então, não quer dizer que esse cabelo que ele está perdendo agora é por algum problema que ele está tendo agora. Na verdade, o cabelo que os pacientes estão perdendo após ter tido Covid é uma queda que acontece 2 a 3 meses depois do quadro febril, do quadro de mal-estar, de prostração. Então, são os cabelos que sofreram os danos naquela época da febre, naquela época em que o Covid estava no organismo. Eles sofreram o dano naquela época, mas como o ciclo de vida do cabelo é longo, ele vai demorar 2 a 3 meses para se desprender do couro cabeludo. Então, tudo que a gente vai fazer agora para esse paciente é para dar um suporte, para melhorar a qualidade do fio e a qualidade do organismo desse indivíduo, para que os novos fios não venham a cair. Mas os fios que sofreram aquele dano, ele vai perder. Uma forma que eu costumo explicar esse quadro para os pacientes é que quando o organismo passa por um período de privação, seja uma privação nutricional, ou seja, por um período de estresse físico, por uma doença, por uma febre, o organismo quer poupar os seus nutrientes, ele quer se poupar o máximo possível. Então, o organismo tende a dirigir menos nutrientes para órgãos que ele julga menos importante. Então o organismo vai se livrar do que é supérfluo para ele poupar suas forças e poupar os nutrientes para os órgãos vitais. Como o cabelo não importa nada para o organismo tende a se livrar desses fios, desses cabelos, para poupar nutrientes nessa situação de estresse. Qual é o tratamento para essa condição? A primeira boa notícia é que o paciente pode ficar tranquilo, pode ter esperança, porque o eflúvio telógeno costuma se resolver espontaneamente, ou seja, não é necessário tratamento. Esses fios que ele vai ter que perder, ele vai perder mesmo, porque esses fios foram lesionados na época da doença. Mas você pode procurar seu dermatologista para ver se não há algo a mais que o seu dermatologista possa fazer.
Então, normalmente, isso dura de 2 a 4 meses, mas você vai recuperar seus fios vão voltar a nascer, você precisa um pouco de paciência. O seu dermatologista pode te indicar um suplemento nutricional, se ele achar adequado, com biotina, com zinco, com minerais, com ácidos graxos bons, como o ômega, como o ácido gama-linoleico, e ele pode até te indicar loções capilares para estimular o crescimento de novos fios. Mas para isso você precisa procurar o seu dermatologista. Outra coisa que é importante você ver com o seu dermatologista, porque muitas vezes o eflúvio telógeno, apesar de ser autorresolutivo, ele pode ser um gatilho para outras quedas de cabelo. Então, às vezes a pessoa já tem uma tendência genética para uma alopecia androgenética, aquela queda de cabelo familiar, que muitas vezes a gente associa no homem, mas pode ter na mulher, ou tem tendências a outras perdas de cabelo, e o eflúvio telógeno, ele funciona como um gatilho para fazer esse organismo começar a perder cabelos. Então, nesse caso, o dermatologista vai te indicar um tratamento específico. O que você pode fazer até você consultar o seu dermatologista? A primeira coisa é continuar com a sua lavagem habitual dos cabelos. Então é muito comum, especialmente a mulher que costuma ver aquela perda grande de fios longos, fica impressionada, ela diminui a quantidade de lavagem, o número de vezes que ela lava o cabelo. Porque ela associa a lavagem à perda do cabelo, isso não é uma verdade. Então você deve continuar lavando seu cabelo normalmente, porque se você deixar de lavar, você vai acumular oleosidade e isso pode piorar a sua queda. Além de que você já ia perder aqueles cabelos da mesma forma. Se você perde progressivamente em cada lavagem, se você juntar as lavagens numa só, você vai perder aquele número absurdo de fios numa lavagem só. Então continue lavando o seu cabelo normalmente. E tenha muito cuidado com a sua alimentação. Procure alimentar-se bem. Alimentar-se bem para cabelo e unha, principalmente é ingerir proteína. Então, se você não tem nenhum problema renal, nenhuma contraindicação, procure ver se você está fazendo uma ingesta adequada de proteína. Uma fonte de proteína que eu gosto muito de indicar para os meus pacientes é comer gelatina. Então, muitas vezes a gente associa que em hospital a gente dá gelatina para os pacientes porque é um alimento de fácil digestão, é um alimento leve, isso é uma verdade. Mas muitas vezes a gelatina é prescrita para pacientes em hospital porque ela é uma fonte proteica muito importante. Então, é importante você ver se você está ingerindo a proteína adequadamente. Então, mantenha a lavagem habitual, capricha na alimentação, paciência, não se assuste, é comum essa queda absurda de cabelos 2, 3 meses após a Covid. Nós médicos já vimos isso após a dengue e isso acontece mesmo, mas procure seu dermatologista que ele vai poder te orientar melhor. Obrigada e até a próxima.